a gente vai abordar um pouquinho de como fica a experiência do usuário quando a gente está falando de videoconferência. A gente viu até aqui um pouquinho de infraestrutura, né, arquitetura, o que mudou por trás, né, na parte de servidores. E a partir de agora a gente vai ver um pouquinho mais como é que fica a questão da experiência do usuário. E até um dos próximos labs que a gente vai fazer é justamente fazer essas simulações, inclusive vendo a famosa funcionalidade de Gallery View, de você ver várias pessoas ao mesmo tempo, etc. Então, dentre alguns assuntos que a gente vai abordar nesse módulo aqui, a gente vai ver um pouquinho, como eu comentei, dar um overview, né, uma visão geral de como ficou a experiência do usuário, e entrar em detalhes de funcionalidades novas que trazem nessa nova versão, quando a gente está falando especificamente de áudio, videoconferência, colaboração, etc. Então, um overview rapidamente aqui de funcionalidades. A Microsoft, como eu comentei também já em alguns slides anteriores, módulos anteriores, ela investiu pesadamente nessa versão em videoconferência, né? Então, desde lá do OCS 2007, ela já vinha investindo em videoconferência, mas no 2007 e no Link 2010 ela investiu bastante em funcionalidades relacionadas à telefonia. E agora, para essa versão, o investimento pesado mesmo foi nessa parte de colaboração, áudio e videoconferência. E aí o foco total do produto é sempre voltado para a pessoa, né? Então a ideia é fazer com que a experiência de uma videoconferência seja o mais imersiva possível para a pessoa que está assistindo aquela apresentação ou fazendo aquela apresentação, aquela reunião. Então, dentre vários cenários que fazem com que a pessoa se sinta mais imersiva dentro daquela reunião, tem toda essa questão de você ter, por exemplo, vídeo com qualidade HD, você vê, por exemplo, 5 pessoas ao mesmo tempo, ao invés de você ver somente a pessoa que está ali falando naquele momento. Você tem a questão da fidelidade do PowerPoint sendo compartilhado através do AppServe, coisas desse tipo. Então o foco desse investimento da Microsoft foi permitir que a videoconferência fosse o mais imersiva possível, tanto para quem está fazendo a reunião, tanto para quem está recebendo, né? Quem está assistindo aquela apresentação, coisas desse tipo. E aí, fazendo um comparativo aqui de investimentos, né, da versão anterior para a versão nova, lá na versão 2010 a gente já tinha a questão do desktop compartilhado, aplicações compartilhadas, o whiteboard, né, uma tela branca onde os usuários podiam compartilhar e escrever simultaneamente. A gente já tinha a questão de você poder gravar esse conteúdo que está sendo compartilhado num arquivo para depois ser disponibilizado de forma offline, etc. Na versão nova, além de tudo isso, a gente tem algumas funcionalidades adicionais. E aí, entre elas, a gente tem aqui, por exemplo, alguns modelos de pré-visualização de videoconferência para facilitar a vida do usuário. Então a gente vai ver que quando você estiver participando de uma videoconferência, você já vai ter um menuzinho onde tem pré-selecionados algumas interfaces para visualizar aquela videoconferência. Onde você deixa, por exemplo, as imagens da pessoa de forma grande e o conteúdo compartilhado pequeno, ou inverso, ou você destaca o rosto somente da pessoa que está falando e mostra o conteúdo maior. Então o produto já vem pré-configurado com alguns cenários de visualização daquela videoconferência para que a experiência do usuário seja melhorada. Além disso, a gente tem um layout muito mais limpo e muito mais clean, uma vez que a gente tem, por exemplo, algumas funcionalidades que uma vez que eu starto uma videoconferência, aquela caixinha de chat ela some automaticamente, até porque se eu estou fazendo uma videoconferência, teoricamente eu não preciso escrever o texto. Tem a questão do compartilhamento de PowerPoint através desse componente novo AppServe para manter a fidelidade do conteúdo. E tem também a integração de videoconferência com o OneNote. A gente vai ver em detalhes como é que funciona isso, mas muita gente aqui, quando está fazendo, seja uma reunião física, seja uma reunião virtual, acaba utilizando o OneNote para fazer uma ata daquela reunião. E aí, com essa integração do Link 2013 com o OneNote 2013, a gente tem algumas facilidades para aumentar a produtividade das pessoas que costumam utilizar o OneNote, seja para fazer uma ata de reunião, seja para escrever ali to-dos, por exemplo, para as pessoas que estão participando daquela reunião. Então a gente tem, além das funcionalidades que a gente já tinha anteriormente, algumas funcionalidades adicionais para melhorar a experiência do usuário nessa reunião virtual e permitir que ela seja mais imersiva. E aqui é uma tabela comparativa de funcionalidades quando a gente está falando especificamente do cliente Link 2013. Mesmo no cliente Link 2013, a gente tem algumas versões e dentre essas versões algumas limitações. Obviamente o cliente instalado na estação tem todas as funcionalidades. Já o cliente web app tem todas as facilidades, exceto você poder gravar o conteúdo que está sendo publicado. Mas o legal disso é que mesmo no cliente web você vai poder ver o PowerPoint, vai poder compartilhar um desktop, tomar o acesso do desktop remoto, ter áudio, vídeo, etc. E tem o cliente para o Windows 8, que é aquele cliente Windows 8 Style, que tem já algumas limitações.
Então é importante tomar cuidado um pouquinho para usuários, por exemplo, que estejam utilizando um Surface com Windows 8, ele vai ter algumas limitações em cenários que ele esteja utilizando o client do Windows 8, com Windows 8 Style. Né? E aí detalhando um pouquinho cada cenário, né? Cada cenário de uso de uma videoconferência na perspectiva do usuário. O foco do produto ele é voltado para a pessoa, né? Fazer com que a pessoa esteja mais imersiva possível dentro daquela conferência. Então a gente tem lá, como eu disse, alguns cenários de pré-visualização daquela videoconferência, onde ele tem lá um menuzinho onde ele seleciona que ele quer ver somente as pessoas e o conteúdo, ou ele vai ver somente as pessoas que estão falando naquele momento e não a imagem de todo mundo ao mesmo tempo. Ou ele vai ver somente as pessoas, porque é uma videoconferência, nenhum conteúdo está sendo compartilhado. Além disso, por exemplo, se você está fazendo um chat, habilitou uma videoconferência, essa caixinha do chat some automaticamente para fazer com que a experiência do usuário seja muito mais voltada para a pessoa com que ele está falando do que para a conversa que ele estava escrevendo ali no texto. Então tem alguns cenários aí de automação, né, da interface do cliente para que seja muito mais intuitivo para o cara que está fazendo uma mudança, né, de um chat para uma áudio para uma videoconferência. E aí aquela caixinha da videoconferência ela vai se adaptando para ficar o mais intuitiva possível para o cliente, para o usuário que está participando daquilo. E aqui alguns exemplos. Né? Nesse exemplo aqui é o exemplo do cenário, né, da opção que eu seleciono para pessoas mais conteúdo. Eu vejo aqui em cima as 5 últimas pessoas que estavam ativas, né, a imagem HD dela ou a imagem de câmera, caso elas estejam habilitadas, e eu vejo na parte grande o conteúdo que está sendo compartilhado. Tem um outro cenário que também é pré-disponível ali para o usuário selecionar, que eu vou ver somente o speaker ativo, né? Ou seja, eu vou ver aqui no canto a pessoa ativa que está falando, e não todas as outras, e vejo o conteúdo maior no meio. E aqui é como funcionam os controles de compartilhamento. O legal desses cenários aqui é que você pode ver, por exemplo, que com 2 cliques você seleciona o que você quer compartilhar. Você não precisa mais entrar naqueles menu, compartilhamento de conteúdo, o que você vai compartilhar, e aí selecionar de fato o compartilhamento, o que você quer compartilhar. Agora não mais, a opção fica direto aqui na caixa do usuário, então ele seleciona que ele vai compartilhar o conteúdo, e ele já pergunta qual é o conteúdo que você quer compartilhar. Se você vai compartilhar um PowerPoint, um programa e assim por diante. Outra coisa legal de destacar aqui é que todos os botões eles já são preparados para touch. Então você vê que o botão ele é redondinho e grande justamente para ele ser adaptável para interfaces touch. Então você consegue clicar não só com o mouse, mas eventualmente com o dedo também para não esbarrar uma coisa na outra. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode compartilhar. A gente pode compartilhar conteúdo, né? Ou seja, o meu desktop, um programa, um PowerPoint, etc. Ou compartilhar o meu OneNote. E a gente vai entrar depois em detalhe o que é esse compartilhamento do OneNote. Ou ainda anexar arquivos para que fiquem disponíveis para que os usuários façam o download daquele arquivo. Então eu estou apresentando uma apresentação PowerPoint e também disponibilizo essa mesma apresentação via anexo, digamos assim, para que os usuários possam fazer uma cópia dessa apresentação, desse arquivo, seja ele qual for, para que os usuários peguem esse arquivo e façam o download lá do outro lado. Então a gente tem esses 3 métodos aí de compartilhamento de conteúdo para os usuários que estão participando das videoconferências. Vamos detalhar cada um dos cenários, né? Se a gente estiver falando especificamente de compartilhamento de PowerPoint, como a gente comentou já em vários módulos atrás, aí esse componente novo, o App Server, permite que a gente faça, por exemplo, o compartilhamento de PowerPoints com fidelidade. Então esse é a grande novidade assim, em relação ao produto para compartilhamento, especialmente de PPTs. Né? Esse componente vai permitir com que a gente mantenha a fidelidade do PowerPoint, não só na questão de animação, né, as animações que o usuário criou, mas também permite com que se você coloca um vídeo anexado àquele PowerPoint, esse vídeo também seja transmitido para as pessoas que estão participando. A partir do momento que você toca esse vídeo, né, coloca para tocar o vídeo, ele coloca todos os usuários participantes daquela videoconferência em mudo, de forma automática. Então tem uma série de melhorias aí relacionadas a apresentações de PowerPoint que fazem com que a experiência do usuário seja muito mais intuitiva. Outra coisa legal que esse carinha também vai permitir, por exemplo, é que uma vez eu, apresentador, que estou compartilhando o PowerPoint, eu tenho uma visão da apresentação diferente da visão do cara que está assistindo essa apresentação, como é no desktop. Eu tenho no meu desktop a visão de apresentador, onde eu consigo ver as notas, por exemplo, as notas do apresentador, e as pessoas que estão assistindo essa apresentação
via Atendi, né, via cliente link, não conseguem ver essas notas. Então é o mesmo cenário quando eu estou compartilhando um PowerPoint no meu desktop num projetor. No projetor eu mostro a imagem do PowerPoint no modo apresentação e no meu desktop eu vejo a imagem no modo apresentador. Então isso é possível também com o Axe Server. Outra coisa que é possível, por exemplo, é o próprio usuário na outra ponta avançar ou voltar, desde que você permita, é claro, a apresentação independente de você. Então você está no slide 3, explicando, etc. E o usuário na outra ponta, se ele quiser ir avançando para frente, ele consegue, sem interferir no que as outras pessoas estão vendo. Então o usuário tem a liberdade de poder eventualmente ver as apresentações seguintes antes de você mostrar e explicar ela, caso você permita. Então isso também é algumas das funcionalidades implementadas através do Axe Server, né, que é o Office Web App Server, que como a gente já comentou aqui, só para frisar, não é um componente do link, é um componente separado do link que vai servir para o link, para o SharePoint, para o Exchange e assim por diante. Meeting Notes. Também uma funcionalidade nova do produto. Todo mundo, não todo mundo, mas grande parte dos usuários costumam fazer a ata das reuniões que acontecem, seja reuniões físicas, seja reuniões virtuais. E a ideia aqui é justamente integrar esse OneNote, que dentre várias funcionalidades serve também para fazer atas de reunião, com o link. E aí na prática como é que funciona? Você quando estiver criando uma reunião virtual, você pode dizer o seguinte, olha, além dessa reunião virtual que eu estou compartilhando conteúdos em geral, eu vou também compartilhar a minha ata dessa reunião. E aí lá no cliente Outlook, quando você está fazendo um agendamento daquela reunião, você já marca que a ata daquela reunião vai ser compartilhada entre todos os usuários. É justamente essa tela aqui, ó. Então você está criando uma reunião via link online, e aí você já diz o seguinte, olha, para essa reunião eu também vou compartilhar o meu OneNote. Então ele já manda para o usuário os dois links. Uma vez que o cliente lá na outra ponta, quando receber esse convite, clicar no Join Link Meeting, ele vai ingressar na videoconferência. Quando ele clicar aqui no View Meeting Notes, ele vai abrir o OneNote compartilhado daquele conteúdo que você previamente permitiu que ele acessasse. Com isso, a gente tem algumas funcionalidades interessantes. Uma delas é você permitir que todos os usuários compartilhem ao mesmo tempo aquele mesmo OneNote, aquele mesmo bloco de notas. Ou seja, você vai escrevendo ali, outras pessoas conseguem escrever também, e tudo que está sendo escrito ali está sendo visto e editado simultaneamente por todos os participantes daquela videoconferência. Então isso quer dizer que se você estiver escrevendo uma ata naquele momento, todo mundo já consegue colaborar com aquela ata, e várias pessoas escrevem a ata ao mesmo tempo, por exemplo. Ou as anotações que você está fazendo em relação àquele tema, como o to-dos, por exemplo, para as pessoas executarem depois, está sendo compartilhado e as pessoas conseguem colaborar ali também. Então a gente tem numa interface a videoconferência acontecendo, ou seja, com vídeo, áudio, compartilhamento de conteúdo, etc. E se você tiver um OneNote aberto compartilhado nesse cenário, você também está trabalhando e colaborando simultaneamente com todas as pessoas que estão participando daquela videoconferência. Feito isso, você consegue enviar esse material para todos os participantes da videoconferência, ou simplesmente você vai manter uma cópia local no seu ambiente e ninguém mais vai poder compartilhar aquele conteúdo. Ou seja, todos colaboraram para aquela ata, mas ninguém recebe isso depois. Então é também uma funcionalidade bem interessante de integração, né, do link, na verdade, integração do pacote Office, né, do link com o OneNote, justamente para facilitar aí a vida do cara que faz uma ata de reunião, anotações durante a reunião e etc. Outra coisa interessante também que acontece é, uma vez que você cria esse OneNote a partir de uma videoconferência, ele já traz pré-populado nesse OneNote a hora que começou a conferência, a hora que acabou a conferência, quais foram os participantes que ingressaram naquela conferência, qual é a hora que ele saiu daquela conferência. Então ele já traz pré-populado uma série de informações que eventualmente você manualmente iria escrever. Quais foram os participantes, a hora que começou, etc. Então essa integração ela é bem interessante por isso também. A integração do link com produtos do pacote Office, que inclui, por exemplo, um PowerPoint. A gente consegue agora, a partir de dentro do PowerPoint, compartilhar um conteúdo no link. Então eu abro um PowerPoint e aí estou trabalhando nele. Aí falo, legal, agora eu quero compartilhar, fazer uma live meeting a partir desse PowerPoint. Eu não preciso abrir o link, chamar as pessoas, compartilhar esse PowerPoint e aí sim ele ser apresentado. A partir do próprio PowerPoint eu tenho a opção nova, apresentar online.
e aí eu já seleciono que eu quero apresentar esse PowerPoint através do link. Então, de dentro do PowerPoint, eu já chamo uma videoconferência do link e apresento aquele PowerPoint. Então, também existe uma integração bem grande aí. Não só do link com o OneNote, mas do link com o PowerPoint e produtos Office em geral, né? Tem que ser alguma versão específica do Office? 2003. Office 2003. Algumas mudanças adicionais. Desktop Sharing e Application Sharing também funciona a partir do link Web App, como eu comentei. Então, o cara que tem a versão web do cliente, ele vai conseguir não só ver um desktop compartilhado, mas também compartilhar o desktop dele ou dar acesso ao desktop dele para outra pessoa ou vice-versa. Usuários que estejam utilizando uma live meeting, fazendo uma live meeting, videoconferência, e aí ele tenta mostrar, compartilhar um conteúdo que está protegido pelo DRM, ele não vai conseguir. Então existe ainda uma fidelidade de proteção de arquivo, mesmo quando o cara tenta compartilhar esse arquivo dentro de uma live meeting. Então ele não vai só não conseguir encaminhar aquele e-mail, por exemplo, para um terceiro ou imprimir aquele e-mail, assim como ele também não vai conseguir mostrar esse e-mail dentro de uma conferência de live meeting, por exemplo. E a oclusão de conteúdos que não podem ser mostrados. Não sei se vocês se lembram, quando você compartilha, por exemplo, uma tela compartilhada qualquer, um Internet Explorer, e aí aparece um pop-up do MSN, esse pop-up não é mostrado para as pessoas que estão participando da videoconferência. Então você, como apresentador, embora esteja compartilhando o Internet Explorer, e aí aparece um pop-up na frente, ele não mostra esse pop-up, seja um MSN ou um programa qualquer, para as pessoas que estão participando daquela videoconferência. No Windows 8, essa funcionalidade ela não existe ainda. Talvez passe a existir em algum momento. Então, nesse cenário, quando aparecer um pop-up na frente dessa tela do Internet Explorer, por exemplo, o MSN, a caixa do MSN vai aparecer uma caixa preta para as pessoas que estão participando daquela videoconferência. Então, é importante a gente ficar atento a isso para não intuito ao usuário achar que é um bug, um erro, etc. É uma característica do Windows 8, e essa limitação é uma limitação do Windows 8, onde se ele estiver usando o Windows 8 para fazer uma apresentação qualquer de videoconferência, compartilhou um conteúdo, e apareceu um conteúdo na frente, esse conteúdo vai aparecer preto para os usuários que estão participando daquela videoconferência. Whiteboard, a gente consegue exportar tudo que foi escrito, né, naquele whiteboard, seja textos, desenhos que a gente pode fazer, carimbinhos, etc. A gente exporta isso para o OneNote, e aí disso é gerado um arquivo do OneNote, existe essa integração também. E para a parte de gravação, antes, nas versões anteriores, ele gravava o arquivo num protocolo proprietário, e depois, se você quisesse, você convertia isso para um arquivo aberto, tipo MP4 da vida. Então, antes você, para ver o que era gravado, por exemplo, numa videoconferência, você abria o client do link para poder ver o conteúdo gravado. Agora, não mais. Quando você grava um conteúdo, ele já grava diretamente em MP4. Então, você consegue disponibilizar isso no SharePoint e o cara acessa isso via qualquer cliente que consiga abrir arquivos MP4, que facilita bem a vida do usuário. Outra coisa legal é que o vídeo gravado ele consegue gravar não só o conteúdo, né, que está sendo dito, escrito, etc., mas o vídeo também em qualidade HD. Então, a gravação ela vai acontecer com a mesma fidelidade da forma que a reunião aconteceu. Se você estava transmitindo uma reunião, compartilhou um conteúdo, habilitou áudio, habilitou vídeo HD, etc., esse mesmo conteúdo, com essa mesma fidelidade, com essa mesma qualidade de vídeo, vai ser gravado no arquivo MP4 e você consegue disponibilizar isso para os usuários assistirem de forma offline, por exemplo. Continua sendo uma gravação feita no desktop do apresentador, não existe nenhuma integração com o server, então quem faz a gravação e disponibiliza isso depois é o próprio administrador, o próprio apresentador. Gerenciamento. O que muda em relação a gerenciamento? Não muda muita coisa, assim como nas versões anteriores a gente tem uma série de controles aqui, onde eu consigo dizer que se os usuários podem, por exemplo, compartilhar conteúdo ou não, se eles podem, por exemplo, habilitar aquele sisteminha de votos, né, de pool de votos, se ele pode fazer uma áudio com vídeo ou só áudio e sem vídeo, e assim por diante. Então tem uma série de políticas que a gente continua tendo, e aí tem duas novas aqui, por exemplo, onde eu posso habilitar ou desabilitar o compartilhamento de notas, né, do OneNote, ou habilitar e desabilitar o compartilhamento de PPTs que tenham animações. Basicamente é isso.